boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana. Estarei com vocês hoje acompanhando a aula pelo chat, acompanhando a participação de vocês. E hoje o nosso professor é o professor Mauro. Boa tarde, professor Mauro. Boa tarde, professora Tayana. Muito bom tê-la aqui novamente conosco, moderando o chat e auxiliando aqui na aula sempre, né? Na realidade, dois professores aqui, sempre bom, né? Discutir, debater, falar dos assuntos referentes à segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês, queridos alunos da segunda série do estado de São Paulo, segunda série do ensino médio? Que bom tê-los aqui novamente, que bom para mais uma aula, né? Professores que nos acompanham, sempre muito bom, né? As colaborações de vocês no chat com os nossos alunos, né? Para poder fazer esse momento muito mais benéfico para o estado de São Paulo, para a educação paulista. Professora, qual é o tema da aula de hoje? Então, a aula passada a gente já vinha falando um tema bem parecido. Vocês estavam acompanhando, né, alunos? Estavam acompanhando. Ó, ainda é possível ser romântico? Uau, que pergunta. Tá perguntando para mim, professora? Ainda é possível ser romântico? Professora, eu vou voltar à pergunta. Ainda é possível ser romântico? Eu acredito que sim, apesar dessa modernidade toda, do consumismo, né? Eu acho que é possível. Essa pergunta, se vocês estão acompanhando as aulas, acredito que estejam, né? Se vocês lembram do que nós conversamos quinta-feira passada, né? Ela ganha uma profundidade muito maior, né? Vocês já sabem do que nós estamos falando quando falamos de romantismo. Falamos de Revolução Francesa, falamos de independência dos Estados Unidos, falamos sobre gerações, primeira geração romântica no Brasil, segunda geração romântica no Brasil, terceira geração, Castro Alves, Álvaro de Azevedo, Gonçalves Dias, falamos sobre tudo isso, igualdade, liberdade, fraternidade, nossa, falamos principalmente sobre mulher idealizada. Professora, quais são as habilidades que vamos desenvolver hoje? Então, hoje, o objetivo da aula é o texto argumentativo, foco na escrita, gênero, artigo de opinião. E as habilidades, formular opinião sobre determinado fato artístico, científico ou social, defendendo-a por meio da argumentação lógica. Hoje a gente vai fazer um caminho bem bacana. A gente vai partir da literatura para a construção de texto, né? Então, o que faremos hoje? Hoje nós vamos relembrar o romantismo, assunto que tratamos na aula passada. Leremos um trecho de Iracema, de José de Alencar. Vamos refletir sobre o modo como os casamentos eram vistos no século XIX e XX e, ao final da aula, vamos elaborar um artigo de opinião para apresentar ao professor. Sim, vamos partir da literatura para a construção de texto, né? Para a construção de gênero textual. Vai ser muito bacana, a gente vai tentar levar essa aula de maneira bem tranquila, bem leve, porque alguns assuntos aqui são muito sérios. Quando a gente fala de romantismo, na realidade, a gente pensa, né, a princípio que estamos falando de um assunto bem leve, né? Mas na realidade são assuntos muito pertinentes, muito sérios, que envolvem a vida de todas as pessoas, né? De relacionamento à vida familiar, à vida em sociedade. Foi aquela tríplice que falamos na última aula, né? A questão da igualdade, liberdade e fraternidade, não é? Antes de começar a nossa aula, é bom sempre começar com uma pergunta, né? Chamando vocês, alunos, a participarem conosco e professores também. A pergunta é: num mundo como o nosso, com tantos relacionamentos vazios e sem sentido, ainda é possível viver uma história de amor como as dos filmes românticos e das narrativas encontradas nas obras literárias do romantismo? Então, queremos a participação de vocês. Ainda é possível viver uma história de amor? Ontem eu estava assistindo um filme bem legal, professora. Como se fosse a primeira vez. Já assistiu esse filme? Não assisti. É aquele filme que a Drew Barrymore, Adam Sandler, a Drew Barrymore é uma moça que Você acredita, Mauro, que eu não assisti um filme nessa quarentena? Eu só leio. Meu Deus do céu, nossa, que pessoa culta, meu Deus do céu. Nossa, que alegria. Não sei, é um exemplo de vida. Eu vi esse filme pela milésima vez, eu gosto desse filme. É uma moça que ela tem memória curta, né? Mas ela tem um problema, ela tem uma pancada na cabeça. E ela esquece as coisas de um dia para o outro. Ela tem só memória do dia anterior ao acidente, da infância, da vida dela. Para frente ela não tem. Então tudo que ela viveu hoje, ela dorme e ela esquece no dia seguinte. E aí um rapaz se apaixona por ela.
E só que no dia seguinte ela esquece dele. E o que ele faz dia após dia, dia após dia? Todo dia é uma oportunidade nova para ele reconquistá-la. Então amanhece o dia e ele faz ela se apaixonar por ele. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Então é uma história de amor maravilhosa, inspirada com certeza no romantismo, né? A pergunta essa história é uma história de ficção, é um romance, né? É uma história de amor, né? De cinema. Mas eu estou falando não só das histórias de amor do cinema, mas como as histórias de amor da literatura, né? A gente falou na semana passada, Senhora, né? Do José de Alencar, né? Essas grandes histórias de amor. Ainda é possível num mundo como o nosso viver essas histórias de amor? Então compartilhe conosco no chat e justifique, por favor, né? Sim, não, por que você acredita? Por que você pensa assim? 2 minutinhos para vocês compartilharem com a gente, será um prazer ver as respostas de vocês. Nossos alunos estão participando bastante, continuem assim ativos com a gente aqui no chat. O Juan, ele falou que não é possível, tá? A Isabela, Isabela, acho que você está tão desanimada, né? Porque ela falou, pode ser que sim, depende do caso, às vezes, né? Está desanimada, olha só a situação. Ela participou conosco, acho que assim, né? Dependendo do caso, tá mais desanimada que dependendo da escolha, né? Dependendo de como aconteceu o processo. Será né? que é isso? Será que é desanimada? Com certeza, não é desânimo não. Não? Então gente, tá bom. Na verdade, assim, para poder, na verdade, a gente começar o debate sobre essa questão, que é muito mais pertinente do que podemos imaginar. Teve um professor que teve uma colaboração, tem um professor, Reginaldo, que ele comenta, obrigada, viu, professor, que o filme foi baseado em um livro. O filme que eu citei agora há pouco, né? Sim. O filme Como se fosse a primeira vez, né? Eu não sabia, muito obrigado, vou pesquisar, vou atrás desse livro. Eu vou ficar com a resposta do Murilo aqui, ele falou que acredita que seja possível também, Murilo, tamo junto. A professora está se posicionando, acho que ela acredita sim. Gente, resumindo a última aula, olha só, o romantismo iniciou-se em 1836, logo após a independência política do Brasil, sendo influenciado pelos ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, contrapondo-se ao colonialismo e buscando uma identidade nacional. Este movimento literário foi dividido em 3 diferentes gerações, sendo a primeira conhecida como nacionalista indianista, a segunda como ultrarromântica e a terceira condoreira. Você encontra esse texto ali na página 109 e é essa sequência que nós estamos seguindo para esta aula. Então, não se esqueça de colocar, né? É possível ser romântico, o título da aula de hoje, né?
a página da apostila, do caderno do aluno, né? E seguir a sequência que vamos estar acompanhando pelo caderno do aluno hoje, né? Vamos estar nesta sequência hoje, isso para organizar professor e aluno, tudo direitinho organizado. Gente, se vocês seguirem também na tela, olha só, escolhi para a gente começar a pensar uma imagem bem bacana de um quadro com uma personagem muito famosa da literatura brasileira. Essa personagem está em cima, né? Ia perguntar qual personagem era, né? Mas já está no título da imagem, né? Iracema, né? A personagem composta pelo nosso maravilhoso escritor José de Alencar. O que faremos na aula de hoje? Hoje nós vamos ler um trecho, né, do segundo capítulo, ou terceiro, acho que o segundo capítulo da obra Iracema, e vamos intercalar com algumas questões, com algumas participações, e seria bem interessante, né, que vocês participassem conosco. Na realidade, a gente está falando de romantismo desde o primeiro bimestre, né, quando nós falamos do Martins Pena, o Noviço, a gente falou da questão de fugir do casamento, né, buscando, na realidade, casamento por interesse naquele livro, naquela obra, o Noviço, né, se apropriar de uma família com outros interesses, e vamos voltar para esse tema aqui hoje. Professor Mauro, posso te fazer uma pergunta? Ao observar aquela imagem, né, a Índia ali com o mar, o que te faz pensar que essa imagem é romântica? O que te traz aí de romantismo nessa imagem? Professora, excelente pergunta, né? Quando eu olho esta imagem, eu vejo que tudo aí muito idealizado, né? Muito idealizado. Eu acompanho aqueles programas de aventuras, né? Onde as pessoas estão numa praia como esta, as pessoas são jogadas lá para poder viver uma aventura, e a primeira coisa que elas fazem é procurar abrigo, procurar um local para se preservar, né? Eu acho legal aquela questão, né? Essa série eu assisto, é série que fala? É série, episódio. Episódio, isso mesmo, eu assisto, esse eu assisto. É legal aquelas coisas assim, quando a gente pergunta olha, quem você levaria para uma ilha deserta? É uma pergunta muito romântica. Porque na realidade, você levaria para uma ilha deserta alguém que você odeia, porque se é ilha deserta, não tem nada lá. O sol é esturricante, não tem filtro solar, não tem água potável, não tem. Ou seja, na nossa idealização, é esta imagem que está aí no quadro, né? A praia aprazível, uma areia branca, pássaros ao fundo, né? É tudo muito bonito. Essa idealização de mundo, de realidade, é própria do romantismo. Poderia dizer que é a representação do Brasil, o índio, a natureza, exaltando a beleza da natureza, da Índia. Perfeito, professora. Ótima contribuição. Na verdade, é assim, no livro Iracema, nós temos o retrato de uma Índia. Mas vocês vão perceber ao longo dessa leitura que não é uma Índia tal qual a realidade, né? É uma Índia, vou dizer o termo, europeizada, né? Que é o padrão de beleza da época, né? E ouso dizer, trazido até hoje, né? Daqui a pouco vocês vão ter aula de sociologia, né? Pode ter um debate mais profundo nesta aula. Mas a questão aqui, que o debate em relação ao romantismo do indianismo é isto. O índio, no século XIX, no Brasil, ele era retratado de uma maneira idealizada falsa. Porém, é um livro maravilhoso, né? Ainda assim, é um livro maravilhoso que retrata uma história maravilhosa, uma história romântica. Vamos começar a ler o livro? Professora, vamos alternar a leitura? Fica muito legal, né? Sim, quem começa? Eu começo. Então, Iracema, José de Alencar. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hábito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite, os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto.
No excerto, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Quais figuras de linguagem aparecem neste trecho? Um minutinho, a gente já volta e continua a leitura. Professor Mauro, a maioria dos alunos, né, respondeu que é a letra D. Apenas um aluno respondeu a aqui. Letra D de dado? Isso. Então, certa resposta. O trecho, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Neste trecho, nós vemos uma comparação. A virgem dos lábios de mel é uma metáfora, né? A virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Nós temos essa metáfora, né? Os lábios de mel, ou seja, associando o mel com os lábios e comparando ela, né, com a asa da graúna, que é uma comparação. Então, continuando a leitura, vamos lá, professora, sua vez. Iracema saiu do banho, ao fujar d'água ainda, ou seja, como a doce mangaba que coroa em manhã de chuva, enquanto repousa, empluma as penas do gará, as flechas de seu arco e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. A graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá, as agulhas da jussara com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Humor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela, e toda a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. No excerto, diante dela e toda a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta, tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Qual é a maior diferença entre Iracema e o guerreiro estranho que surge ao observá-la? Então, de acordo com esse excerto, responda a pergunta. Em 2 minutinhos a gente já volta com mais um trechinho para vocês.
Então vamos retomar aqui qual é a maior diferença entre Iracema e o Guerreiro Estranho. Os nossos alunos responderam aqui, a Camila, Alan, Sabrina, o tom da pele, Luiz Gabriel, a cor, a Andressa colocou vestes, o César colocou etnia. Então está batendo, né, professor? Nossa, foram perfeitos. Na realidade, eu queria chamar a atenção para toda pergunta que nós colocamos, tem uma imagem, né, de alguma homenagem que foi feita a Iracema ao longo do Brasil, né? Então, tem uma estátua da Iracema, então é só para chamar a atenção em relação a isso. Com relação à nossa resposta, qual é a maior diferença? Vamos lá. Diante dela e toda a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro, não há algum mau espírito da floresta. Até aí, não tem a resposta. Mas vamos lá. Tem nas faces o branco das areias, ou seja, esse guerreiro é branco. Então, ó, homem branco, né? Que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas, ou seja, é um homem branco de olhos azuis. Ignotas armas, ou seja, ele está armado e tecidos ignotos cobrem o corpo. Ele está vestido, a Índia estava nua. Então, ou seja, a resposta estão certos. É um homem branco de olhos azuis, vestido e armado. Né? Essa é a diferença. Continuando a leitura. Foi rápido como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma do que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei eu, porém, a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou, mais rápida e compassivo, o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro que encontra Iracema é Martim, que formarão o par romântico da história, Martim e Iracema. Nesta cena, ao se conhecerem, Iracema lança uma flechada e fere Martim. A cena é tratada com suavidade. Na sua opinião, responda em 1 minuto. Por que o guerreiro sofreu mais da alma do que da ferida? Retomando aqui a pergunta, por que o guerreiro, então a pergunta é ele, por que o guerreiro sofreu mais da alma do que da ferida? Aí os alunos responderam aqui, Isabela e Davi, porque ela o amava. Na verdade, teria que ser ao contrário, né? Mas tudo bem, vamos lá. Flávio falou amor, Larissa, ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou por ela. Aí nós temos claramente, olha, ele levou uma flechada e se apaixonou por ela. Sofreu mais da alma que da ferida. Remonta, obviamente, claramente, abertamente, a cena do Cupido flechando a pessoa. E Paulo Henrique, ó, porque ele levou uma flechada de amor dela. Perfeito. Olha aí, estão pegando a ideia, né? Esse livro, na realidade, é um livro bem complexo. Na realidade, o José de Alencar escreveu para ser um grande poema, mas ele percebeu o potencial que tinha para ser um romance e desenvolveu como um romance, né? Então ficou a musicalidade, o trabalho com a linguagem. Um livro muito bacana. Dando a sequência, assim que ele foi flechado, ele quebrou a ponta e disse para ela, o guerreiro falou, quebras comigo a flecha da paz?
Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde viste essas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje têm os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, a cabana da Araquém, pai de Iracema. A produção literária da primeira e segunda gerações românticas do século XIX destacou a mulher como figura idealizada. Identifique no trecho retirado da obra Iracema características que comprovem essa afirmação. A pergunta aqui é esta: quais trechos do texto que nós lemos agora remontam àquela idealização de mulher que tratamos na aula passada? Onde, neste texto, nós percebemos Iracema como uma personagem idealizada? Um minutinho e já voltamos com as respostas de vocês. Aqui o Guilherme responde sua beleza. Então, a beleza da mulher idealizada. Quêmilo, a comparação com a floresta. Acho que a mulher com a floresta, né? Isto, na realidade, é idealização, né? Tanto a floresta como a Índia são idealizadas. O trabalho com a vista dos lábios de mel, ela toda é perfeita, mais perfeita do que a própria perfeição. Aquilo que eu falei na última aula, né? A Aurélia, eu estou falando da Iracema na floresta, né? Eu poderia estar colocando a outra personagem do livro da aula passada, a Aurélia, né, nessa floresta, que seriam a mesma personagem. A descrição é a mesma, ou seja... O Nick aqui colocou virgem dos lábios de mel. Exatamente, né? A Índia, vivendo na floresta, eu não faço nem juízo de valor em relação à vida indígena. Eu faço, mas é uma vida mais difícil do que uma vida urbana, né? Com todas as facilidades que a modernidade nos propicia, e ela parece ornar completamente, de maneira perfeita, com este ambiente que, a meu ver, é hostil, mas ela está desfilando de maneira muito tranquila nessa floresta. Acredito eu, que esta é a idealização, né, que estamos tratando. E foi este o objetivo de José de Alencar ao retratar Iracema. Para aprofundar um pouquinho mais o livro, esse livro ele é uma espécie de Romeu e Julieta da floresta, né? Você tem aí tudo separando os dois, um ocidental e uma indígena. Ele é um cristão e ela guarda um segredo místico religioso, né? O segredo da Jurema, né? Da tribo. Ela convida ele para a tribo, para a cabana do pai dela, né? Porém, ele é amigo de uma tribo rival, ou seja, tudo separa os dois. E no final, depois de muito envolvimento, eles acabam e ela engravida dele, e depois de um certo tempo ele acaba deixando guerrear e lutar, inclusive contra a tribo da própria Iracema. O final da história, por favor, eu não falo o final do livro, pesquisem, leiam, né? Aprofundem mais, que eu cortei muita coisa. O livro é um pouquinho difícil de leitura, admito, mas é um livro bem legal. A ideia aqui é que nós continuamos o debate de outra forma. Vamos lá, por favor. Na aula anterior, nós lemos um trecho do romance Senhora, de José de Alencar. Nele, Seixas casa-se, né, com a Aurélia, por interesse em seu dinheiro. Em Iracema, do mesmo autor, Iracema e Martim se relacionam por um verdadeiro amor,
Muito embora Martim nunca se satisfaça apenas com o amor da moça, deixando-a sozinha para guerrear. Ironicamente, em Senhora, há um final feliz. Em Iracema, não. Olha que bacana. No livro Senhora, os dois livros do mesmo autor, Senhora e Iracema. No livro Senhora, há um casamento por interesse. E no final, há um final feliz. Em Iracema, eu não falei qual é o final, mas é um final infeliz. Né? E eles casam por amor. Né? Vamos continuar o debate. Vamos elaborar um artigo de opinião a partir das questões levantadas nessas duas últimas aulas, juntar as questões do livro Senhora com o livro Iracema. Um minutinho para vocês responderem para a gente. Qual é a sua opinião em relação ao casamento por interesse financeiro, de poder, por status ou prestígio social? Você acredita que se não há dinheiro, não há amor? Por quê? Um minutinho, participe conosco. Professora Tayana, como é que os nossos alunos estão participando? Eles acreditam no amor verdadeiro? Eles acreditam que se não há dinheiro, não há amor? Eles, independentemente do dinheiro, da questão financeira, o amor se sobressai? Olha, o que eles deixam bem claro aqui é que eles são contra essa questão do casamento por interesse, né? Porque eles falam, não, o Luiz Gabriel fala que é feio, né? Então, agora o Matheus, foi uma resposta engraçada, que eu tô rindo. Ninguém quer casar com uma pessoa falida, né, Matheus? Foi isso que você respondeu aqui pra gente aí. O Matheus é bem realista, ele vai gostar bastante quando a gente começar a falar de Machado de Assis, esse tipo de coisa, né? Ele é bem realista. É bem realista. Acompanhe que vai ser bem legal. A Valéria, ela fica ali entre as coisas andam juntas, então ela verdade, fica no termo. Grande parte dos casamentos acabam quando o dinheiro se esvai, né? Eu não tenho números, dados, porcentagens, estou falando de cabeça aqui. Mas... Eu já vi que, de acordo com Gustavo Cerbasi, o segundo maior motivo de separação é falta de dinheiro. Agora eu não sei. Mas vamos caminhar para o final da aula, senão a gente não chega no ponto, né, que é a atividade para os alunos. Na tela, olha só. No caderno do aluno, na página 113, vá até lá, você encontrará 2 links com 2 textos de apoio que o auxiliarão a produzir o seu artigo de opinião. São eles, o artigo Casamento, um contrato social, práticas matrimoniais no Brasil oitocentista. Vá até esse link e clique lá nele e leia esse texto. É um texto bem legal, eu li, me diverti bastante, porque eu tenho prazeres diferentes, né? Mas eu aprendi bastante com esse link, com esse texto. Bem bacana esse artigo. Artigo 2º, casamento por interesse financeiro. Ou seja, leia esses 2 textos, né? Os links estão no seu caderno do aluno, né? Na apostila, e você vai ganhar mais fundamento para poder falar sobre o assunto. Na sequência, releia os textos Senhora e Iracema e os indicados na página 112 do caderno do aluno do 2º bimestre. E, considerando a questão polêmica, pergunta: todo relacionamento envolve algum interesse? Elabore o seu artigo de opinião. Olha só, voltando para mim, funciona o seguinte: eu quero que você vá até esses links e leia-os, né? Procure uma internet, né? Entre pelo Google Sala de Aula, consiga com seu professor, peça para os seus amigos, compartilhe entre vocês esse link e leia-os. Depois você volte até a página 112 nesses textos que nós lemos aqui, o Senhora da última aula e Iracema desta aula, e faça um texto dissertativo, argumentativo, né? Um artigo de opinião respondendo a pergunta:
todo relacionamento envolve algum tipo de interesse? E eu queria ressaltar também, professor Mauro, quando a gente tem aqui todo relacionamento envolve algum tipo de interesse, é o tema, é sobre o que você vai falar. Dentro desse tema, você precisa se posicionar, você precisa pegar um caminho que você vai escolher, há várias possibilidades. Então, dentro de um mesmo tema, há várias possibilidades. Mas dentro desse tema, todo relacionamento envolve algum tipo de interesse, você vai escolher um caminho, vai escolher o que você quer se posicionar. Porque alguns alunos ficam assim, né? Eu sou meio a favor, eu sou meio contra. Você tem que tomar uma posição para seguir. É um dos piores problemas quando você está fazendo um artigo de opinião, né? Você não se posicionar. Se posiciona, eu não sei, não tenho opinião formada. Não, você tem que ter opinião formada. Então, olha só, esse primeiro momento é o seu posicionamento, é a estrutura, igual está agora compartilhada com vocês. Então, assim, comece com o seu posicionamento, né? Essa é a sua tese. Na sequência, coloque 2 argumentos. Argumento 1, defesa da sua posição. Argumento 2, também defendendo o seu posicionamento. Você acredita que sim e defenda o seu posicionamento com argumentos, né? Já tivemos aulas aqui sobre isso, você pode procurar no YouTube, revisar essas aulas. Inclusive, uma dica para vocês que são da segunda série, né? Aos sábados, estamos tendo aulas direcionadas para o Enem aqui no Centro de Mídia, vocês podem acompanhar. No sábado passado tivemos aulas de redação também, ou seja, vocês têm bastante suporte, auxílio para poder acompanhar e poder montar o seu texto. Na sequência, sua tese, né, a sua opinião, argumento 1, argumento 2, e a sua conclusão, encerrando o assunto, fechando o assunto. Assuma o papel de um articulista para escrever um artigo de opinião, posicionando-se a respeito da questão polêmica. Todo relacionamento envolve algum tipo de interesse? Seu texto poderá ser publicado num blog ou compartilhado via redes sociais com o objetivo de promover reflexões sobre os temas tratados, oferecendo conteúdo diversificado, gratuito e relevante para os seus leitores. Após a produção do texto, revise e, se necessário, reescreva-o. Seguem algumas dicas, né, para apoiá-lo nesta etapa da revisão. O título está adequado ao assunto? Atendeu ao contexto de produção considerando gênero, público-alvo, lugar onde vai circular, posição social do autor, né? Elementos estruturais do texto. Posicionou-se claramente frente à questão polêmica, ou seja, que a professora Tayana falou, se posicionou, os argumentos estão desenvolvidos para a defesa do seu ponto de vista. Concluiu o texto retomando o posicionamento assumido na tese. E a análise linguística. Empregou a linguagem adequada ao gênero? Utilizou organizadores textuais, conjunções, advérbios, locuções, para articular os argumentos entre si? Então, antes de terminar de concluir, gente, por favor, faça o seu texto e entregue ao seu professor para que ele possa fazer a análise, né? E compartilhe conosco, se postar nas suas redes sociais. Vai ser muito bacana ler o que você escreveu sobre a nossa aula. O que fizemos hoje? Relembrar o romantismo, ler um trecho de Iracema, de José de Alencar, refletir sobre o modo como os casamentos eram vistos no século XIX e XX e elaborar um artigo de opinião para apresentar ao seu professor. Gente, ufa, essa aula foi grande, mas assim, tenho certeza absoluta que vocês participaram muito e eu fiquei muito feliz com o resultado dela. Professora, muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima, gente. Abraço, tchau, tchau, até mais, valeu.